Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras eu me desalterei. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzir. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã. Porque bendito é o Deus que nos reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Te saúdo neste sábado da primeira semana do tempo comum. Sábado que é um dia dedicado à memória de Maria no sábado. Por isso, de um modo muito especial, contamos com a intercessão de Nossa Senhora neste dia. Para rezarmos melhor, ouvindo a palavra de Deus e o ensinamento da Igreja, clamemos a ação e a unção do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E neste 15 de janeiro, meu irmão, minha irmã, a Igreja na sua liturgia nos traz o Santo Evangelho, a Palavra de Deus. O texto do Evangelho de hoje está em Marcos, no capítulo 2, nos versículos de 13 a 17. Ouçamos atentamente essa Palavra de Deus, que é a luz que ilumina o caminho da vida. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos: por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores? Tendo ouvido, Jesus respondeu: não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, ouvimos este Santo Evangelho neste sábado, onde Jesus é colocado contra a parede, de certo modo, pelos fariseus
e alguns mestres da lei que o veem fazendo refeição com gente pecadora. Mais uma vez, se escandalizam os fariseus e mestres da lei, porque Jesus, entre aspas, se deixa se tornar impuro por estar junto com os impuros, com os pecadores. Jesus não se deixa intimidar. Ele sabe qual é a sua missão. Sua missão é salvar a todos, e os todos não estão excluídos ninguém. Se ele veio para todos, também e principalmente os mais pecadores é que dele precisam. Por isso Jesus se mistura com eles. Se mistura não para absorver o modo de viver e o comportamento deles. Ao contrário, se mistura para passar aquilo que ele é e a sua forma de comportar-se, de pensar, para que eles se deixem contaminar positivamente pelo seu modo de ser. Jesus não se mistura nas trevas para absorver as trevas para si, mas se mistura nas trevas para iluminar o que está envolvido pelas trevas, porque ele é a luz. Jesus vai à casa de um publicano que já está no seu caminho de conversão, porque ao passar por Levi, que depois será chamado de Mateus, ele diz: segue-me, e ele imediatamente deixou a banca e o seguiu. Porque, com certeza, já vinha ouvindo a pregação de Jesus. Já tinha se incomodado muitas vezes com aquilo que Jesus ensinava. Quem sabe já tinha sido chamado outros momentos diretamente por Jesus: vem, segue-me. E naquela dúvida foi pensando, raciocinando, absorvendo aquilo que Jesus ensinava. Em um determinado momento, seu coração totalmente inquieto, quando Jesus diz: segue-me, ele imediatamente o seguiu e convidou Jesus para um jantar. Quem sabe no coração de Levi, de Mateus, já estava isso: do jeito que eu me deixei tocar pela palavra desse jovem, quero que outros colegas meus que ainda estão no pecado também se deixem tocar por essa palavra, também tenham contato com ele. Se eu fui beneficiado pelo chamado e depois de muita luta decidi aceitá-lo e segui-lo, outros que ainda vivem cegos pela ganância, pelo dinheiro, pela busca desenfreada de poder, que vivem no pecado, podem também se sensibilizar diante da sua palavra e da sua presença acolhedora. E assim, a luz se misturou na escuridão para iluminar aquilo que estava escuro. Não diferente, meu irmão, minha irmã, nós também, como iluminados por Cristo pelo batismo, ungidos pelo Espírito Santo, temos de ser luz na vida dos outros. Nos misturar sem absorver o que é ruim dos outros, mas sendo capazes de iluminar a vida dos outros com a nossa acolhida, com o nosso sorriso, com o amor que somos chamados a dispensar aos outros, com a força do Espírito Santo que está em nós, para poder mostrar para o outro que ele também pode ser luz. Deixando-se iluminar, pode tornar-se um iluminador. Que aprendamos com Jesus, que ele nos ajude
e que Nossa Senhora reze por nós. Amém.